Fala, nação, o Flamengo oficializa a proposta por Lucas Paquetá e fica próximo de acertar a contratação do jogador. Veja isso e muito mais, todos os detalhes da negociação e os bastidores. Bora pro vídeo. Ou para as notícias ou para a informação do Paquetá, que o pessoal tá ansioso e tá na nossa, não é home, como é que fala? Live. Thumb. Tá, thumb. Tá na nossa thumb, o Bruno Andrade. Qual que é a atualização? Se não tiver, ele tem que inventar. Não, hoje, agora mais cedo, o Ben Jacobs, que é dos principais jornalistas ali do Reino Unido, disse que era expectável, convenhamos, que a proposta do Flamengo enviada ontem, oficializada ontem, os 40 milhões de euros globais, 35 de euros mais 5 de euros por objetivos fixos, 35, 5 objetivos, 40 milhões de euros, foi recusada pelo West Ham. Não surpreende, até porque ontem, quando eu trago essa informação juntamente com o Pedro Ivo, aliás, confirmando o valor que a gente sempre tinha dito, ou sempre disse, desde a semana passada, que o Flamengo desenhava essa proposta, 35 mais 5, ela foi oficializada, o West Ham pede 45. Então, se o West Ham pedia 45, pede 45 no caso, e o Flamengo oferta 5 milhões a menos, na verdade, são 10 milhões de euros líquidos a menos, porque depois a gente não tem aqui os pormenores desses valores variáveis, a parte de objetivos. Então, essa diferença de 5 milhões de euros, podendo ser 10 milhões de euros, claramente que para já não foi bem vista pelo West Ham, que pedia os 45, mas enfim, é um processo muito... é devagar, mas vai progredindo. Porque no começo das conversas, lá em dezembro, quando já existiu ou começou o acordo verbal entre Paquetá e Flamengo, o contrato de 4 anos, o West Ham pedia 57 milhões de euros. No último fim de semana aconteceu a tal reunião que a gente trouxe aqui, que aconteceria entre acionistas e diretoria do West Ham. Esse valor desceu de 57 para 45, ou seja, uma diferença de mais de 10 milhões de euros. E quando você desce de 57 para 45... você passa a mensagem clara que, olha, estou disposto a negociar, estou disposto a ouvir uma proposta que chegue perto daquilo que eu quero. E o Flamengo hoje nos 40, o West Ham no 45. Então a última informação, eu não confirmei ela ainda, tento confirmar, estou tentando confirmar, mas não me surpreende porque o jornalista é muito credível e porque ontem a gente trouxe a informação que a diferença existia. Então é natural que o não tenha acontecido. Mas o Flamengo, pelo menos aquilo que eu apurei ontem, e para mim serve como verdade ainda hoje, por enquanto o Flamengo não aumenta essa proposta. Porque o Flamengo considera que 40 milhões de euros para o Paquetá, 28 anos, daqui 6 meses entra no último ano de contrato e dificilmente você consegue uma grande venda de um bom jogador, independentemente da qualidade dele no último ano de contrato. O Paquetá começou a temporada já dizendo que não renovaria o contrato, aliás, uma informação que eu trouxe com o Felipe lá no comecinho da nossa live, nos primeiros dias, nas primeiras semanas do Fala Fonte. Então essa negativa do West Ham não preocupa o Flamengo por enquanto, porque ontem, mesmo sabendo que essa proposta ainda não ia ao encontro do que pedia o West Ham, ou do que pede o West Ham, o Flamengo passava a imagem, a mensagem de muito confiante, de tranquilo, de acreditar na negociação, porque tem o sim do jogador, porque confia que o valor é justo, porque o técnico português Nuno Espírito Santo já aceita perder o Paquetá agora e colocou essa batata quente nas mãos da diretoria. Então, enfim, é uma novidade, o não, diria que não oficial, mas oficioso por parte do West Ham, mas o nome continua em cima da mesa, a confiança continua muito grande, os valores continuam lá. Então é um Flamengo que não desiste por conta dessa negativa. Veremos então os próximos capítulos. Ainda acredito, agora é só acreditar, é só feeling, não é informação, que mais cedo ou mais tarde, mais 1 milhão aqui ou menos 1 milhão ali, o Paquetá fecha com o Flamengo, porque não há clima para ele. Ele não joga no próximo sábado amanhã, a gente trouxe também durante a semana. Ele não jogou contra o Tottenham no último fim de semana e não vai jogar agora amanhã contra o Sunderland pela Premier League, porque ele já passou a mensagem que quer voltar ao Brasil, quer fechar com o Flamengo e o treinador entendeu. Então são muitos pontos favoráveis para essa negociação, apesar dessa diferença de 5, podendo ser, claro, 10 milhões de euros por conta do valor variável. Parece até a questão do Gerson um pouco com o Zenit, né? Porque o Gerson tinha avisado o Zenit que não ia ficar, que ele queria voltar ao Brasil. A Cruzeiro fazia proposta, o Zenit recusava, mas parece questão de tempo a questão do Paquetá no Flamengo. Então, porque aí um outro ponto que eu tenho, não sei se o Bruno tem, né, essa informação por lá, é o seguinte: o Flamengo tem alguma concorrência?
Acho que não. Porque o Paquetá já recusou sondagens. Concorrência tem, mas o Paquetá não vai aceitar. O Paquetá Então, muito claro. mas tem alguém querendo Flamengo, pagar mais de 40 para milhões o de West euros? Ham. Quando surge essa negociação envolvendo o Flamengo e o West Ham, muito se falava do Tottenham. E o Tottenham, naquele momento, até aceitava pagar os tais 57 milhões de euros ou até 50 milhões de euros pelo Paquetá. Mas não adianta, o jogador está muito bem organizado no seguinte: ou volta para o Brasil, para o Flamengo, ou continua no West Ham, enfim, contra a sua vontade, mas nunca forçando a saída. Acho que não custa aqui reforçar que, por mais que ele queira sair, por mais que ele já tenha acertado um acordo verbal com o Flamengo, por mais que ele já tenha conversado com o treinador, o Paquetá é muito bem visto e sempre viu ali dentro do West Ham um abraço, um carinho muito grande por conta dos últimos problemas que ele teve, aquela questão das apostas, uma eventual suspensão na Premier League, e o West Ham abraçou ele. Então ele não vai forçar a saída, mas ao mesmo tempo deixou claro que quer sair. Então a concorrência, ela existe até a segunda página. O Tottenham ou outros clubes até podem procurar o West Ham, e o West Ham até pode aceitar, mas depois chega o Paquetá e fala que não, que ele quer o Flamengo. Então, nesse ponto, a negociação continua sendo muito favorável para o Flamengo, apesar dessa recente negativa. E até foi se falado nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, do Chelsea ter um suposto interesse no Paquetá. Antes de prosseguir, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A situação do Paquetá é a seguinte: o time do West Ham quer vender o Paquetá, o Flamengo quer contratar, só que o West Ham agora estipulou um preço e ele quer receber do jeito que ele quer. Ele não quer receber do jeito que o Flamengo quer pagar. O Flamengo quer pagar várias parcelas e com uma entrada menor. O West Ham quer receber uma entrada maior para negociar o Paquetá. Ele não quer vender do jeito que o Flamengo quer pagar. É essa que está o empecilho. A diferença de valores está pequena, porque o West Ham bate o pé nos 45 milhões de euros e o Flamengo já se aproxima. Essa última proposta foi de 38 milhões de euros e mais 5. Então o Flamengo chega próximo dos 45. Ele está 43 milhões de euros aproximadamente. Então é questão de tempo para essa negociação ser selada e ser concretizada. Nos bastidores circula-se que o Flamengo está muito confiante para essa contratação, mesmo os valores elevados. Tem muita gente sem paciência, tem que ter paciência nessa hora, porque 45 milhões de euros mais o imposto, que quando fazem essa contratação de jogadores da Europa tem aquele imposto, taxa de intermediação, tem gente que não tem essa noção. É uma negociação na casa de 50 milhões de euros quando ser fechado. Então tem que ter muita paciência, porque tem alguns detalhes a ser debatido. Mas a chance é muito grande do Flamengo já contratar ele na metade do ano. E se caso não conseguir realmente o West Ham bater o pé até no fim da janela, o Flamengo vai tentar novamente na janela do meio do ano. Aí pode ser que consiga por 35 mais 5 ou um pouco menos, porque o jogador vai ficar com 1 ano apenas de contrato. Então, o Flamengo muito forte esse ano. Deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa novela do Paquetá. Será que o Paquetá já vem em janeiro? Ou será que a gente vai ter que esperar até na metade do ano até ele vir? O que vocês acham? Deixa nos comentários pra gente saber. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!